O senhor não tinha conhecimento de nenhum dos crimes por eles praticados Não, enquanto diretores da Petrobras? não, Ou desse esquema criminoso que alguns não. deles Nem eu, confessaram? nem eu, nem o senhor, nem o Ministério Público, nem a Petrobras, nem a imprensa, nem a Polícia Federal. Todos nós só ficamos sabendo quando foi pego no grampo a conversa do Youssef com o Paulo Roberto. Eu indago ao senhor essa porque foi o senhor que indicou o nome deles, né? Ao Conselho de Administração da Petrobras é uma situação diferente minha que eu não tenho nada a ver com isso. Nunca participei dessas Não, o senhor que indicações. soltou o Youssef e mandou grampear, o senhor podia saber mais do que eu. Não, eu decretei a prisão do Alberto Youssef, é um pouco diferente. Minha participação mais orgulhosa que eu tenho foi em dezembro, quando nós autorizamos a capitalização da Petrobras, e logo eu, que pensava que era socialista, fiz a maior capitalização da história da humanidade. 70 bilhões para capitalizar a Petrobras e transformar ela na segunda empresa petroleira do mundo. Doutor Moro, o senhor se sente responsável da Operação Lava Jato ter destruído a indústria da construção civil nesse país? O senhor se sente responsável por 600 milhões de pessoas que já perderam emprego no setor de óleo e gás da construção civil? Eu tenho certeza que não. Quando o juiz e os acusadores se submetem à imprensa para poder prender as pessoas, aí tudo mais é possível, doutor. De que forma Porque, que o veja, juiz deixa eu teria lhe falar uma submetido coisa. à imprensa? Eu vou lhe dizer uma coisa, doutor. Eu vou lhe dizer, o senhor disse, debate entre Vossa Excelência e o ex-presidente. o senhor disse num artigo que o senhor disse num artigo que o senhor escreveu, copiando as mãos limpas da Itália, de que se a imprensa não ajudar, não tem como prender rico e político. Não, o que eu falei Então é que- aí vamos deteriorar, vamos degradar a imagem das pessoas na imprensa. Eu vi o depoimento do Léo. Não, eu fiz uma Eu conheço o Léo descrição. antes e conheço o Léo naquele depoimento. Senhor presidente, Depois eu do fiz uma... cidadão condenado a 23 anos de cadeia ser chamado para a coisa mais importante que ele tem que falar é que o Lula sabia. Depois de condenarem e execrar a imagem de um pai de família que, por mais errado que tenha, merece respeito, como o Duque, há 40 anos de cadeia, e depois prometer a ele liberdade se a ceia for falar o Lula sabia. Quem prometeu liberdade? Ah, eu dele? vi. Ah, doutor, não, eu estou vendo isso pela imprensa há tempo, doutor. Quem prometeu Eu estou vendo liberdade pela ao senhor imprensa há Renato tempo. Ele vai Duque? fazer delação premiada e na delação, a condicionante, já faz alguns meses que eu vejo pela imprensa, no caso do Léo, alguns anos, é citar o nome do Lula. Cita o nome do Lula, cita o nome do Lula, cita o nome do Lula, se não citar não vale, cita o nome do Lula. E aí, doutor, me desculpe com todo o respeito que eu tenho pelo seu trabalho. Esse último mês foi o mês Lula, em que a senha era Lula. Vamos chamar todo mundo. Se pudesse ressuscitar o Conde de Monte Cristo, ele viria aqui e falar, foi o Lula o culpado. Tá certo. Vamos Então, voltar doutor, aqui, senhor eu tenho presidente. que lhe Eu dizer uma acho que coisa, o eu tenho senhor consciência do que eu fiz. Certo. E eu não fiz o que meus adversários pensam que eu fiz. Senhor presidente, eu acho que o senhor, quem se baseia em informações muito da imprensa é do senhor. porque O senhor acabou de me consta- perguntar coisa da imprensa, doutor Moro. Não, acabou. O senhor sabe que eu fui prestar um depoimento na Polícia Federal? O cidadão me pegou um jornal de uma cidadezinha pequena do Ceará. Eu falei, puxa vida, como vocês estão evoluindo. Foram até uma cidadezinha, sabe? E que talvez um deputado tivesse eleitor lá. Ele deu uma declaração. Senhor ex-presidente, Excelência, o senhor só para um Renato Duque registro. sequer tem aí acordo de colaboração e ninguém prometeu liberdade a ele. A informação que o Não, senhor mas eu tem tô aí são vendo, doutor. Como é que não equivocadas. prometeu? Eu tô vendo. Aonde? Isso acontece, Tá bom. eu tô vendo. O cidadão passou outro dia na televisão. Um mora numa praia não sei aonde, o outro mora num não sei aonde, sabe, num condomínio que só tem desembargador, o outro mora num apartamento não sei de onde, fumando charuto cubano com dinheiro roubado. Essas pessoas foram presas. por Foram ordem do presas, juízo. delataram e saíram para gastar a partir do dinheiro. E os que estão presos agora, que estão condenados a tantos anos, se sentem no meio de falar, bom, se o problema é falar o nome do Lula, se fosse minha filha, vá lá. Se fosse minha mulher, mas do Lula? Ele já nem é presidente, deixa eu citar ele aqui. A defesa gostaria de fazer um registro de que o mesmo jornal Folha de São Paulo, que foi objeto, inclusive, de perguntas formuladas por Vossa Excelência, só este jornal, Folha de São Paulo, fez 2 matérias com a afirmação
de que haveria a condicionante de que o senhor Léo Pinheiro só teria a sua delação aceita se citasse o nome do ex-presidente Lula. Essas matérias, inclusive, serviram de base para um pedido de investigação que foi formalmente protocolado perante a Procuradoria-Geral da República. Então, e isto que está sendo dito, está sendo dito com base em matéria, como eu disse, de um veículo de imprensa que Vossa Excelência, inclusive, utilizou para formular suas perguntas. O presidente da República e com um partido político, que foi o partido que mais criou instrumentos legais para combater a corrupção neste país. O senhor participou da ENCLA. O senhor participava da ENCLA a convite do ministro Dipp. Sim. E o senhor sabe a seriedade da ENCLA. O senhor sabe o que acontecia. O senhor sabe o que é que nós fizemos pela primeira vez? A gente não pode se esquecer, doutor Moro, que o Ministério Público, antes da Constituinte de 88, era um apêndice do Ministério da Justiça. Sim. E a bancada do PT. A bancada do PT. Mas a coordenação do Mário Cova na Comissão de Sistematização, a gente conseguiu fazer com que o Ministério Público conquistasse cidadania. E no meu governo, eu aumentei a cidadania, escolhendo pela primeira vez um desejo dos procuradores de que o procurador-geral fosse escolhido pelo próprio Ministério Público. E foi assim. Certo. Não sei se vai continuar assim. Mas mais ainda, doutor, mais ainda. Nós aprimoramos a lei da delação premiada. Nós criamos todos os mecanismos possíveis de criar para que a gente... Então, não, por favor, não coloque na minha boca que eu sou contra o combate à corrupção. Doutor, eu, na verdade, tenho horas e horas para falar sobre esse assunto. Mas uma coisa que é importante ter claro é o seguinte. Isso já passou. Eu já fui julgado 3 vezes pelo povo brasileiro. O senhor se lembra como é que foi a campanha de 2006? A campanha de 2006, eu era triturado a cada debate da televisão sobre a corrupção. Sim. Eu fui eleito com 62% dos votos. Quando terminou o meu mandato, em outubro de 2010, quando a gente elegeu a presidenta Dilma, foi a outra aprovação minha. Mas em setembro, doutor Moro, eu alcancei 87% de bom e ótimo nas pesquisas de opinião pública. 10 de regular e apenas 3 de ruim péssimo, que deve ter sido no gabinete do Comitê dos Tucanos. Ou seja, então eu já fui julgado muitas vezes pelos meus gestos administrativos. Aliás, eu queria aproveitar, já que você falou dessa coerção. Tá? Determine que a Polícia Federal devolva os iPads dos meus netos. É uma vergonha. A iPad de neto de 5 anos está desde março do ano passado. Tem que só pedir a restituição que é devolvido. Não. Já pedi, já foi falar. Não pensa que as coisas funcionam, isso é que nem eu no governo. Perfeito. Não pensa que tudo que se pede as pessoas fazem rapidamente. Eu não prendo, o presidente não prende ninguém. Não conheço na história, não sei, num regime autoritário, que o presidente manda prender. Então, o presidente manda investigar, abrir um inquérito, denunciar. Então talvez o senhor não devesse fazer esse tipo de declaração. Isso vale para todo mundo. Essa é a minha última... Só dizer uma coisa para o senhor. Vamos